E aí, aqui é o Jô. Esse foi um vídeo que foi uma call que foi gravada com os membros a partir do Padawan, que a gente vai falar sobre o Prus Slicer. Eu vou mostrar um pouquinho dele, como instalar, configurar ele e algumas funcionalidades que ele tem. E tudo isso aconteceu juntamente com os membros a partir do Padawan do canal. Então, se liga aí. Então, boa noite a todos já que estão aí. Beleza, então a gente vai fazer a live do Prus Slicer. Deixa eu abrir aqui para compartilhar a minha tela com vocês. Aqui eu já baixei do site do Prusa, né, a instalação. Ele tem 380 MB, mais ou menos, aqui a instalação dele. Eu vou pegar essa última versão, que é a 2.2.9.1. E assim que eu clico para instalar, ele já abre essa tela aqui. Eu sempre adiciono já aqui com os Windows Drivers, porque daí ele já vai instalar todos os drivers, tudo junto. No resto eu deixo como padrão e dou um Next. Deixo para criar um atalho na área de trabalho e deixo instalando. Aproveitando esse tempo que está instalando, né, que nem eu comentei com vocês, qualquer momento vocês podem interromper para qualquer dúvida. A gente vai fazer a parte do Prus Slicer da parte mais básica. A gente vai configurar a nossa impressora, vai ver algumas coisinhas ali que ele tem que normalmente não tem nos outros fatiadores. Aqui ele já vai abrir um assistente de instalação do driver, então eu já vou avançar, dar um concluir aqui. Talvez ele peça para vocês, aqui para mim não pediu porque eu já tenho instalado, mas talvez ele peça para confirmar, para ver se você confia nesses drivers. Vai abrir uma telinha um pouquinho diferente, mas pode confiar. Aqui eu vou desabilitar essas duas funções, que eu não quero abrir os tutoriais nem visitar o site, porque até que eu estou com o site aberto aqui. Vou dar um finish. Deixa eu abrir aqui para os Slicer. Ele vai abrir com essa tela aqui, ó. Bem-vindo ao Prus Slicer, assistente de configuração. O meu, apesar de eu ter escolhido inglês, ele acaba detectando que o computador o Windows está em português, ele trouxe a versão em português dele. Provavelmente o de vocês também, se pegar a última versão que nem eu peguei, ele vai fazer isso também. E aqui eu vou utilizar esse tutorial aqui, só que depois a gente ainda vai fazer outras configurações ao final dele. Então aqui a gente já vem em próximo. Ele vai trazer, como é da Prusa, ele vai trazer as Prusas. Infelizmente não é sonho para qualquer um no Brasil ter uma Prusa, então aqui eu já vou colocar nenhum aqui em todos para ele não selecionar nenhuma delas. Eu acho que só estava a Mini selecionado o 04 aqui. Vou dar um próximo. Ele vai vir para a família aqui de resina. Também não é o nosso caso. Talvez seja de vocês, né? Mas não é o meu ainda. Outros fornecedores também não é nenhuma dessa, a não sei que você tenha uma da Creality, como por exemplo uma Ender 3, dá para configurar por aqui. A gente vai vir nessa, ó, impressora customizada. Depois que der o Next, dá um definir uma configuração e agora eu vou botar aqui a Joagraber, que seria o nome da nossa impressora. Já vou dar um próximo. Essa parte do tipo de firmware é importante a gente botar, porque aqui ele já informa. Alguns comandos do G ou M, depende, tem uns firmwares que não aceitam um comando que tem comandos diferentes, então é bom que a gente coloque o nosso firmware o firmware que a gente utiliza. Eu sei que o meu é o Marlin. Talvez um de vocês utilize um do Repetier, tem esse da Hip Rap, eu ainda quero testar, mas normalmente o pessoal usa o Marlin. Tem algumas impressoras que, por exemplo, a Mac 3, que daí é mais para CNC, mas também não vou entrar em muito detalhe nessa parte. Vamos dar um próximo aqui, e a gente vem a forma de tamanho e tamanho da nossa mesa. Ele já meio que traz o padrão que é a Graber ou a Graber, que é 200 por 200. Daí aqui você vai colocar o tamanho da mesa de vocês. A origem, a minha, eu deixo sempre na ponta, para ele deixar o 0 aqui nessa ponta aqui. Pode ser que o de vocês, caso o home da impressora de vocês seja para o lado diferente, vocês vão colocar no lado diferente aqui. Para o fatiador se adequar ao home de vocês. No caso aqui seria padrão, 200 por 200. Se a mesa de vocês for, digamos, se vocês tiverem uma delta, seria circular. Ou customizado, que eu nunca vi, tá? Até hoje eu ainda não vi uma mesa que não seja retangular
ou circular. E aqui tu ainda pode customizar ela. Não sei para que essa função, eu não vi ainda uma mesa tão diferente. Textura, daí se você quiser ter um desenho para textura, ele carrega arquivos PNG, SVG, modelo, aqui um modelo da mesa em STL. Isso também eu posso um dia fazer um vídeo sobre isso para customizar a nossa mesa do nosso fatiador ficar bonitinho. Daqui é basicamente isso, é dar o diâmetro da impressão, né, que a gente pode imprimir na nossa impressora. E para o próximo, diâmetro do bico padrão, tá? O normalmente que vocês utilizam, 0,4 e aqui diâmetro do filamento 1,75. Isso aqui a gente vai ficar mudando, caso precisar, vai mudar na configuração do próprio fatiador. Aqui eu vou deixar meio assim mesmo, não vou mexer. Mesma coisa na temperatura da mesa e da extrusora, eu nem vou mexer muito aqui, porque a gente vai criar, digamos, eu vou criar um perfil de PLA, de ABS e de PETG. Talvez dê tempo para fazer isso se não se estender demais, eu vou fazer um perfil para cada tipo de filamento. Então eu não vou me atentar a botar uma temperatura aqui agora. E aqui então eu deixo daquela forma e passo aqui. Isso aqui, normalmente eu deixo os dois ativados, tá? O primeiro, ele vai verificar se há atualizações e vai te informar. O segundo, além de verificar as atualizações, ele já vai atualizar automaticamente. Eu deixo os dois. Tem gente que não gosta porque às vezes traz com algum bug, alguma coisa, prefere deixar esse segundo desativado. Aí vai da escolha de vocês. Eu deixo os dois ativados, que se atualizar, tá sempre atualizando. Eu não tive ainda problemas com isso, tá? No Cura, eu sei que eu tive uns probleminhas agora nas últimas versões que deu uns bugs e tal, mas eu normalmente deixo sempre bem atualizado. Vou avançar aqui. Não. Isso aqui a gente vai exportar esse arquivo 3MF ou AMF. Eu nem utilizo esse tipo de arquivo aqui. E a gente já vai para essa parte do modo de visualização. Eu não sou especialista, tá? Mas a gente vai utilizar como modo especialista. Por quê? Porque esse modo especialista ele vai desocultar todas as funções do fatiador. E ele não é um fatiador tão completo. Completo não, ele é muito completo. Ele não é tão complexo que nem, por exemplo, o Cura, que tem muitas funções que a gente chega a se perder. Esse aqui tem muitas funções, só que não tem o porquê a gente usar o modo simples, porque vai esconder muita coisa e a gente não vai ter todo o controle que a gente precisa. Então, utilize o modo especialista e clique em final. Aí, e essa é a primeira tela, então, do nosso Prus Slicer. Então, eu clicando com o botão esquerdo do mouse, segurando, né, e arrastando, a gente consegue fazer aquele movimento da mesa. Com o direito, a gente faz esse tipo de movimento. Com a bolinha, é a mesma coisa do que o botão direito. Mas normalmente a gente vai clicar com o botão esquerdo, segurando ele, e a gente vai fazer essa movimentação de câmera. E agora, a gente vai vir aqui, ó, temos aqui em cima aqui a bandeja, que é onde a gente tem a visão da mesa, a configuração da impressão, configuração de filamento e configuração da impressora. Só que eu voltando aqui na bandeja para vocês entenderem algumas coisas, aqui tem os menus onde a gente configura, movimenta a peça, aqui tem o controle de escala, isso a gente vai ver depois ali que eu vou mostrar quando a gente botar uma peça aqui. Mas primeiro a gente vai vir na configuração de impressão. Eu vou começar, acho que pela configuração de impressora, que é o último da direita, eu acho que vai ser mais fácil. Isso, esse aqui tem o controle do bico. Então, diâmetro do bico 0,4, mínimo 0,7 e o máximo eu vou botar 0,32, que é o limite de altura da camada. Por que 0,32? Porque tem uma porcentagem ó, que a gente coloca ali. Até se a gente deixar aqui o mouse em cima, ele te traz algumas informações. Algumas informações eu acho meio confusa, outras eu acho até boas, assim, bem completas. Então eu deixo o bico, a camada mínima para um bico de 0,4 de 0,07 e a máxima de 0,32.
Aí isso aqui evita alguns erros. Por exemplo, se tu botar uma camada, às vezes tu troca muito de bico, tu usa um bico tipo 0,5, 0,6 e tu põe uma camada achando que tu tá com esse bico, ele vai te dar um erro, informando, olha, a tua camada maior é acima do limite, aliás, a tua camada que tu está tentando imprimir é acima do limite que tu configurou. Isso aqui de multi-extrusoras não vem ao caso para nós agora. Ô, Jô, uma pergunta. Oi, pode falar. Tem alguma diferença entre ponto e vírgula aí, igual você colocou 0,32? Se colocar 0,32 dá na mesma ou tem alguma diferença? Os valores típicos, deixa eu ver como é que ele fala. Na verdade, eu nunca tentei botar vírgula. Deixa eu botar aqui. Olha, ele aceitou. Vírgula 32. A princípio, não é para ter diferença. Deixa eu ver aqui, ele não fala nada. Mas eu acho que, deixa eu ver, todos estão com 0,4, eu acho que seria interessante manter o padrão. Eu vou deixar o ponto aqui. Não sei te dizer, não testei ainda com vírgula. Mas seria interessante eu fazer um teste. Deixa eu ver. Os outros estão tudo com ponto. Ô, Jô, dá uma olhada, talvez na hora de salvar, porque quando você faz a configuração, você tem que ir lá em cima e salvar. Talvez deu um erro na hora de salvar. Vamos tentar aqui, então. Eu vou botar aqui, ó. Aqui que é o segredo, ó. Quando a gente vem aqui em salvar, digamos que vocês querem ter já um perfil para outros bicos. Esse aqui eu vou deixar para bico 04. Aí eu vou deixar Jograber 04, que daí eu já sei que é do bico 04. Salvei. Ele manteve a vírgula. Não deu erro nenhum. Eu vou deixar assim, só para ver. Vou deixar com a vírgula. Aqui temos a retração. Retração, isso vai depender muito da extrusora de vocês. Não adianta eu dar um valor correto para vocês. Eu já fiz aquelas impressões de teste de retração. Até assim, ó, quando eu usava aquela minha outra extrusora, aquela Wade, eu usava 4 milímetros de comprimento de retração. Agora com a da Movitec, eu estou utilizando 1 milímetro para ABS, tá? Então, dependendo às vezes do material, principalmente o PETG. PETG, tu vai ter uma velocidade de retração bem alta. Eu uso, se eu não me engano, 60 ou 65 milímetros por segundo de retração no PETG. E eu acho que eu uso 3 ou 4 milímetros aqui. Só que eu não testei o PETG ainda com a da Movitec. Eu tenho que ver como é que vai ficar. Aliás, eu acho que era 6 milímetros. Deixa eu ver se eu tenho minha anotação aqui. Não, era 6 milímetros que eu tinha de PETG e 60 ou 65 milímetros de retração no PETG. No ABS eu estava usando, que nem eu falei, eu estava usando aqui era 3 ou 4 milímetros e aqui eu estou usando 40, que está igual. Isso no sistema Direct. No Direct. No Bolden, lá na Ender 3 que eu utilizo lá na empresa, é 6 milímetros. 6 milímetros eu estou utilizando de comprimento. E acho que é 50. Eu acho que é 50 milímetros aqui na retração de Bolden. Bolden, normalmente, tu precisa ter um comprimento maior para puxar. Pelo menos eu tinha lido alguma coisa desse tipo. Foi o teste que eu fiz também de retração e eu tive que aumentar bastante comparado com o que eu estava acostumado. Né? Bastante até não, né? Se eu pensar, eu usava 4, depois eu aumentei para 6. Não é tanto assim. Não. É uma coisa que eu vou ter que mudar, porque o meu aqui, o sistema vai ser Bolden também. Aí provavelmente tu vai ter que ter um comprimento maior de retração ali e uma velocidade talvez maior também. Tem que cuidar para não retrair demais, né? Isso, principalmente no Direct. Ou na verdade já tem. No Bolden eu não testei ainda isso, mas digamos se ele sai demais do Hot End,
do bloco, do hot end ali, se o filamento volta demais, ele às vezes tem um gapzinho ali que ele embucha ali e aí trava. E aí ele não consegue extrudar mais. Isso tem que cuidar bastante para não aumentar esse comprimento de retração, porque o comprimento de retração é justamente a quantidade que ele vai voltar de filamento e depois ele vai retornar. Só que se ele voltar demais, digamos, aqui está o bloco, se tem um gapzinho aqui que o filamento parou aqui, ele tá molenga, ele vai para o lado e aquilo embucha e não desce mais. Isso acontece muito, má retração, configuração de retração acontece muito, o pessoal acha que é entupimento de bico e às vezes é só um filamento que tranca ali por ter retraído demais. Esse valor, tem uns valores aqui que eu utilizo, por exemplo, na elevar o Z. Eu sempre ponho 0,20 só para ele dar aquela leve levantadinha, sabe? Quando eu precisar dar uma elevada para não passar o bico por cima da peça. Eu tinha muito problema de marcar a peça com o bico, que eu não botava essa elevação do Z aqui. Esse comprimento de reinício é às vezes que isso depende muito de impressora para impressora. Eu nunca precisei usar, tá? Mas às vezes dá um gap grande, volta demais, e aí tu põe um comprimento extra para ele empurrar o filamento antes de começar a imprimir. E aí, eu não sei se vocês conseguiram me entender, tá? Mas digamos assim, ó, puxou demais o filamento e tu tem um gap grande e tu precisa com que ele faça uma compensação dessa retração. Então tu põe uma quantidade aqui que ele precisa empurrar mais, extra, além do que precisaria, digamos, que aqui, digamos, eu botei que é 1 milímetro para que ele vai... Opa, agora eu botei 2. Que é 1 milímetro que ele vai retrair, e aí ele vai botar os 1 milímetro de volta. Mas digamos que tu tem uma impressora que precisa de um pouco mais, tu adiciona nesse comprimento extra de reinício. E aqui tem uma opção aqui, eu não lembro dessa aqui no Cura, tá? Retração em viagens acima de 2 milímetros. Ou seja, se ele tiver que trabalhar o bico e longe, para não ter perigo de pingar na peça o filamento, a gente põe um valor de retração automática. Então toda vez que o bico levantar para fazer uma viagem maior que esse valor que tiver aqui, ele vai retrair. Então, assim que o bico tiver que andar 2 milímetros, ele vai dar uma retraída para não ter perigo do filamento grudar na peça, o filamento que sai um pouquinho no bico acabar passando na peça. Esta bandeira, essa tradução tá boa. Moverá a ponteira ao retrair para minimizar bolha possível em extrusora vazando. Depende do material. No PETG eu acho que seria interessante essa função. Eu não testei ainda. Mas moverá a ponteira ao retrair para minimizar bolhas. Interessante, interessante. Vou pensar nesse cara aqui quando eu imprimir de novo em PETG. Beleza, eu terminei essa parte aqui, mas a gente ainda tem mais coisas aqui na lateral. Eu nem falei para vocês que eu estava configurando a extrusora na configuração da impressão, né? Agora eu vou vir aqui para o geral. O que tem no geral? Altura máxima da impressão, aqui seria a nossa altura máxima do Z. Compensamento do Z. Isso aqui eu não ponho... se tu quiser alterar, se tua impressora tiver alguma, por exemplo, se o motor batesse, talvez tu tem 200, mas tu ainda não alcança por algum motivo, não faz sentido, eu botaria o valor direto aqui. Extrusora, a gente vai trabalhar com uma extrusora. Aqui ele já tem uma função para o Octoprint, então tu pode adicionar, tem mais de uma, tem a Duet, tem a Flashshare, a Astrobox. Octoprint, tu pode já configurar o hostname, IP, uma senha, que já pode deixar configurado nesse fatiador. Firmware a gente já configurou lá no assistente, que é o Marlin. A gente pode mudar a qualquer momento, né? E essas outras funções aqui eu não vou entrar hoje nelas. Aqui a gente vai então para o G-Code customizado. E aqui, que nem por exemplo, a minha impressora tem o nivelamento automático. Então, o G28 vai fazer o home,
mas eu ainda preciso de um G29, espaço, ponto e vírgula. Então aqui eu vou botar nivelamento, só para ficar bonitinho escrito. Não é obrigado a escrever o nivelamento. Depois do ponto e vírgula a gente pode fazer um comentário. Eu não vou entrar em detalhes, tá, do G-Code. Eu até estou experimentando o G-Code do Luiz. Se vocês tiverem interesse, cobrem ele. Pode cobrar lá no grupo dos membros. Pode dizer que fui eu que falei do G-Code dele. Ele tem um G-Code muito legal que enquanto, por exemplo, assim, ó, ele começa a aquecer a mesa, ele já faz o homing da impressora. E assim que ele já faz o homing, quando se eu não me, daí ele faz o homing, então tu já perde esse tempo, já faz o nivelamento da mesa, fica esperando a mesa aquecer. Assim que a mesa aquece, aquece o bico, aí ele expurga num cantinho e aí ele já começa a imprimir. Ele conseguiu otimizar bastante tempo com esse G-Code inicial dele, o Luiz, lá que ele é membro do grupo. Ele não tá aí, não entrou aí ainda, né? Não. E esse é o G-Code inicial, então esse G-Code aqui... Ô, Oi, João, pode falar. deixa eu atrapalhar só um pouquinho. A pergunta sobre esse G-Code aí, o Murilo, lá do 3D Geek Show, ele tem, aliás, um G-Code desse que eu usava na Anet A8, que ele tinha na época. Sim. E ele era mais ou menos desse jeito, para otimizar. Só que, no caso, a gente usava o nivelamento automático. Esse mesmo G-Code dá para alterar para usar em outro ou não? A gente tem que fazer um específico, por exemplo, um específico para Ender, um específico para Anet. O bom é tu fazer para cada impressora. É que tu vai poder usar ele para todas as impressoras, mas, por exemplo, que nem na Ender 3 não tem nivelamento automático. Então a parte do nivelamento tu eliminaria. Ou seja, tu iria vir aqui no código do G29 e tiraria. Não estou dizendo que todas as Enders não têm nivelamento, tá? Mas digamos, eu dei o exemplo porque o padrão da Ender 3 é não ter nivelamento automático. Dá para botar nela. Mas... Opa! Aqui. Mas tu pode modificar o mesmo código. Tu só tem que cuidar, mas que nem eu te falei do firmware. Alguns G-codes não funcionam em certos firmwares. Mas se for Marlin, tá feito, sabe? O mesmo G-code que funciona para uma funcionaria para outra. Algumas funções, como por exemplo, chamar nivelamento automático que a impressora não tem, não vai funcionar. Mas tu consegue utilizar nas outras impressoras também o mesmo G-code. Porque os comandos são esses. É uma lista de comandos que a impressora vai seguir. Todo o início de impressão. Hein, Jô? Oi? Se eu não me engano, esse G-Code do Luiz aí, você tem que. Se eu não me engano, é o que eu tenho ele no Cura. Aí ele fala que você tem que desativar lá a temperatura que você coloca nas configurações e deixar para usar a temperatura aí, no G-Code. Sim, isso, exatamente. Esse do Luiz é isso. A temperatura que a gente vai chegar ainda aqui no fatiador, a gente não utilizaria no G-Code do Luiz. Porque ela tá aqui nesse G-Code. Porque ele vai depender desse comando. Ele vai ter um comando aqui que vai pedir para a mesa aquecer a X graus. Só que ele, ao invés de mandar esperar aquecer a X graus, ele já vai botar outros comandos juntos. Aí por isso que precisa setar a temperatura aqui no G-Code, esse do Luiz, tá? Aí não é setada no fatiador. Nos parâmetros lá, né? No fatiador. Aí isso. A temperatura do hot end da mesa tem que ser por aí, não é isso? Bem lembrado, porque quando ele me passou para mim testar, aí eu só peguei, copiei, colei e não prestei atenção. Aí eu disse pra ele, não funcionou. Aí ele, mas como não? Aqui tá funcionando. Daí eu olhei assim, eu disse, cara, eu já sei. É que tu botou as temperaturas aqui, daí o meu fatiador eu deixei as temperaturas e ele segue o fatiador, ele esquece um pouco o G-Code. Mas beleza. E aqui a gente tem o G-Code de finalização. Aqui, por exemplo, o M104S0 ele vai desligar todo o bico e a mesa. Ele vai pegar e vai fazer um homing só do Z. Só que aqui eu gosto de fazer isso, ó. Eu vou botar um G. Eu vou botar G0 Y
0. Não, 0 não. Y 180. Que ele vai movimentar a mesa para frente. E aqui vocês vão ter uma ideia de como funciona o G-Code. Ele vai, quando terminar uma impressão, ele vai executar essa linha, ó, M104S0, que é desligar a mesa vai parar de aquecer e o bico também. Ele vai desligar o bico também. G28X0 é o G28 que a gente viu lá em cima, é o home, só que tem o X0, então ele vai mandar o X para o 0. Ele vai fazer o home só do X. E o G0, que ele utiliza a velocidade total do eixo do motor, Y180, ele vai mandar o Y para a posição 180, que é para frente da impressora. Então, por isso que eu botei aqui, movimentar a mesa para frente. Ou seja, ele tira o X para cima, faz o home do X, manda a mesa para frente e, por último, ele desabilita os motores. Aqui poderia botar um comando também, se sua impressora desliga automática, tendo um relé, dá para botar o comando aqui também, que daí a impressora desliga por completo. Ô, Jô, Oi? qual comando seria para, por exemplo, na hora que acabar aí, por exemplo, pedir para o filamento retrair, para tirar do bico enquanto está quente, retrair, por exemplo, 2, 3 centímetros, só para não deixar o filamento no bico. G1. Secar no bico. Eu vou deixar assim, G1? ó, eu vou deixar G1, porque o G1 tu é obrigado a botar uma velocidade, para te não ter problema com o filamento. Só que olha só, tu tem que cuidar onde tu vai botar ele. Porque se eu botar aqui embaixo, ele já desligou o bico. E eu não sei quanto tempo isso pode levar, dependendo da impressora. Até chegar aqui, o bico vai estar frio demais, ele não vai fazer nada. Então é bom botar uma das primeiras coisas aqui, ó, G1. E é E0. Não, desculpa, peraí que eu tenho isso. E tu vai botar, digamos, sei lá, -3. Deixa eu lembrar isso. Só que daí tem que botar o F, que é a velocidade que a gente vai botar. Velocidade de 1000. Que seria retrair filamento. G1 é E-3. O -3 ele vai retroceder 3, né? Que ele vai -3 negativo. F 1000 de velocidade, que daí ele vai não vai judiar, sabe, da tua extrusora ali, ele vai voltar mais suave. Deixa eu confirmar isso. Só uma pergunta, relacionado ao tema, mas não especificamente do slicer. Você retrai sempre ao final da impressão? Você não deixa ali no bico? Hoje eu tô bem desleixado, tá? Eu até tenho que rever o meu código. Eu acho que ele tá ficando no bico. Só que não é o ideal, tá? Porque ele fica muito tempo quente e ele começa a carbonizar, querendo ou não, com o tempo. Talvez assim, ó, tu vai imprimir, sei lá, as 20 vezes não vai te dar problema, mas ele vai se desgastando com o tempo. O bom é tu não retrair tanto, que nem foi falado ali, ó, não precisa trazer tanto, só trazer um pouquinho, só para tirar do bico ali. Até é bom quando ele for reaquecer de novo, não ficar aquele filamento pingando ali. Deixa eu só dar uma olhada aqui em uma coisa. Eu queria abrir o meu Cura. Só para confirmar se esse código tá certo mesmo, eu já te confirmo agora. Eu botei 1000, tá? Mas aqui tá... Esse aqui eu acho que é meio padrão do Cura. G1 e -1, ou seja, ele retorna 1 milímetro só, com F300. De repente põe 500 lá. De repente eu fui meio abusado e botei 1000 e exagerado, né? Acho que retorna. Vamos diminuir. Vamos deixar um valor um pouco menor aqui, talvez, a velocidade. 500 eu acho que tá legal. G1 e -3 F500. Que ele vai retrair o filamento. 3 milímetros. Aí ele vai desligar o bico. Aí ele vai dar um home no X. E aí ele vai mandar a mesa para frente. E aí, por último, ele vai desligar os motores. Show! Vou salvar aqui.
E agora a gente vai para os limites da máquina. Essa função aqui é algo que vocês podem se assustar, só que vocês não precisam mexer, tá? Para que é essa parte aqui? Aqui a gente vai botar as limitações da nossa máquina para aquela situação que muita gente reclama. Ah, eu mandei fatiar, dizia que a peça ia levar 4 horas e levou 5, 6 horas para imprimir. Aqui é o segredo. O Prus Slicer tem isso aqui. A gente vai botar aqui a máxima taxa de alimentação, que é o feed rate lá, que está configurado no nosso firmware. Por isso que eu digo que não é necessário vocês mexerem aqui. Porque tem gente que vai só usar o Prus Slicer e não sabe absolutamente que firmware que tem na impressora ou que configuração que está lá nela. Então meio que deixa isso aqui padrão. Mas aqui a gente vai botar, por exemplo, a minha taxa de X aqui é 400, não é 500. O Y é a mesma coisa. O Z é 5. O E é 75. O que é o normal e o furtivo? O furtivo é o modo silencioso, que eles deveriam ter traduzido para silencioso. Que no meu caso é a mesma coisa, tá? A minha impressora não tem esse modo furtivo aí. Ela trabalha igual sempre. Desculpa, João. Pode falar. Essa parte aqui é interessante para a gente dar uma sintonia fina na impressora também, né? É que aqui ele não modifica a tua impressora, tá? No caso, só no G-Code, né? Ou não? Não. Aqui, essa parte aqui é o fatiador, ele vai utilizar para ele calcular melhor o tempo que vai levar as tuas impressões. Ah, sim, entendi. Ele não vai mandar nada daqui, ele não vai mandar pra tua impressora, tá? Deixa eu ver as acelerações máximas. Que aqui ainda assim, ó, é limites da tua máquina. Então tu tá informando pro fatiador qual é a capacidade que a tua máquina tem para ele saber fazer os cálculos corretos. Eu vou mostrar um pouquinho assim mais para vocês, que nem eu vou pegar essa parte de acelerações máximas. Depois as outras eu não faço. Senão a gente realmente vai ficar falando muita coisa técnica e não vai nem fatiar uma peça. Isso a gente pode pegar na EEPROM depois também. Sim, dá para pegar pela EEPROM com o comando M503, se não me falha a memória. Eu falei errado ainda. Feed rate é 300 e não 400 que eu botei lá. Aqui, ó. Esse aqui é o meu Marlin atual, da impressora. Esse aqui é o meu Marlin atual da impressora. Máximo feed rate, que é a velocidade máxima dos eixos. Ó, eu tinha falado 400, mas é 300, ó. O 5,75... O 5,75 eu sempre acerto. Essas acelerações também a gente vê aqui. E é aqui, ó. 1500, 1500, 75, 5000. Esse aqui a gente pega numa outra parte. Aqui, ó. Quando expurgando, que é da retração, 1000 e travel. Essa versão mais... durante a retração, não, vai ser... Esse aqui é 1000. Do X, Y, Z e E, aceleração quando ele está imprimindo, ou seja, quando ele está expurgando, ele está imprimindo, então é 400, tá, achei. Beleza, daqui eu vou deixar assim, então nós vamos... Apesar que essa aqui, máximo de empurrão, a gente nem vai deixar assim mesmo. Salvo. Vamos, a extrusora daí foi a primeira que a gente fez. Notas, se tu quiser deixar uma anotação, também não precisa nem falar.
E aqui a gente então vai para configuração de impressão. Da configuração da impressora para a configuração de impressão. Isso aqui eu achava que eles podiam mudar um pouquinho, porque confunde. Porque é config de impressão, config de filamento e config de impressão. Põe, sei lá, impressão, filamento, impressora. Não precisava botar config ali. Aqui a gente vai poder fazer os perfis que nem eu comentei, dependendo o filamento que a gente for utilizar. Exemplo, eu vou utilizar as configurações que eu usei, e lógico, se eu fizer mais peças para Grabber, reimprimir algumas peças para Grabber, eu vou utilizar essas mesmas configurações de novo. 0.26, tá? De altura de camada. A altura da primeira camada, 0.26 também, ou 100%. Eu acho legal isso nesse fatiador, é que eu posso botar aqui, ó, tem do lado, ele deixa os valores que eu posso botar. 100%, ou seja, a altura da primeira camada é 100%, que vai ser o 0.26. Então isso eu acho ótimo, porque digamos eu quero que seja 105%. Eu não quero estar calculando para dizer quanto, eu quero que ele calcule para mim. Eu sou preguiçoso. Então eu vou deixar 100. Perímetros são as paredes. Então eu normalmente utilizo 4 paredes para fazer as minhas peças da Grabber. Ela fica bem mais resistente, as peças. Esse vaso espiral ele irá elevar gradualmente a impressão de um objeto de parede única. Não vem ao meu caso. Dependendo da peça, talvez seja interessante. Eu não vou utilizar. Camadas sólidas do topo, eu utilizo 5 camadas no topo e na base eu também utilizo 5 camadas. Isso também dá um acabamento muito bonito em cima e uma resistência bem grande à peça. Se vocês forem fazer peças, isso aqui eu já vou deixar como uma dica, um bônus para vocês, tá? Se vocês forem fazer uma peça com uma camada muito pequena, pode aumentar isso aqui. Pode botar 10 aqui, se vocês, por exemplo, fazem bonequinhos que não tem preenchimento, ou tem um preenchimento muito pouco, e uma camada muito baixinha, pode aumentar a quantidade de camadas no topo e na base. O acabamento fica lindo. Espessura mínima da concha não vai vir ao caso, não preciso. E ele já vai trazendo aqui, ó. Vocês podem ver que se eu for modificando o valor, ele já calcula aqui, ó. A camada superior tem 1,56 de espessura. E para a altura da camada 0,26. A espessura mínima da camada superior é de 0,42. Ele mesmo já fez o cálculo, então. Então, 0,5 é 1,3. 0,6 seria 1,56. Então, eu deixo 1 milímetro e 1,3 milímetros de camada nessa parte de cima e de baixo. Daqui eu não vou me aprofundar. Aqui é questão de qualidade. Tudo que tu ativar aqui, ele vai tentar melhorar a tua peça e ele também vai deixar a impressão mais lenta. Aqui perímetros esses necessários para evitar lacunas, preenchimento sólido, superfície inclinada para garantir a espessura do escudo vertical. Evitar cruzamentos de perímetro. Isso tudo depende muito da peça. Tá? Detectar paredes finas. Aqui, detecta parede de lacunas únicas. Partes onde 2 extrusões não cabem e precisamos recolhê-las em um único traço. Então, tudo isso esse já veio como padrão. Eu vou deixar os padrões. Aí isso tudo depende das peças que a gente for usar. Eu já vou salvar aqui, ó. E aí o que eu vou fazer? Eu não cheguei ainda nessa parte, mas eu vou dizer que é ABS para a Grabber. Porque vai ser esse perfil aqui, que eu sei que vai ser as peças da Grabber que eu for imprimir. Normalmente as peças da minha impressora, as minhas peças também, que eu imprimo para a impressora, eu utilizo essa configuração aqui.
densidade de preenchimento seria o nosso preenchimento, que eu vou utilizar 26%. Padrão de preenchimento, eu fiquei muito chateado que eles tiraram o honeycomb, ou então, sei lá, colmeia de abelha. Eu adorava isso no Slicer. Eles tiraram. Coisa do Joseph Prusa. Eles tiraram. Daí eu estou usando muito esse giroide aqui. Isso aqui depende muito da peça que vocês forem fazer, do que eu gostava muito do honeycomb. E infelizmente tiraram, tá? Porque fazia as colmeinhas de abelha, ficava tri bonitinho. Eu adorava fazer aquilo lá. E hoje eu utilizo o giroide, que é o mesmo que eu praticamente já uso no Cura. Ultimamente eu tenho usado muito esse giroide aqui, que imprime bem rápido. E esse fatiador ele tem uma função diferente, que tu pode escolher o tipo de preenchimento do topo e da base. Que eu não vou mexer agora, vou deixar só essa parte aqui do giroide, peça. Vamos para saia e aba. O que é saia e aba? Eu não gostei ainda dessa tradução. A minha vontade, eu tô gravando com vocês em português para facilitar, tá? Mas eu utilizo o Prusa Slicer em inglês, porque saia é o skirt e aba é o brim. Então isso vai confundir um pouquinho. O que é a saia? A saia eu normalmente utilizo uma volta a 5 milímetros da peça e a altura de uma camada só para dar uma limpadinha no bico. Ou seja, se a peça está aqui, antes de começar a imprimir, ele só faz uma volta 5 milímetros longe da peça. Dependendo se a peça é muito pequena, eu ponho 2 voltas. Só para dar ajeitar o bico e daí ele começa a imprimir. Então, para peças como da Agraber, eu utilizo esse aqui, ó. Opa, e é 10 milímetros. Eu utilizo a aba que seria o brim, tá? Mas eu posso configurar o brim aqui em cima. Eu vou deixar aqui 10 voltas a 0 milímetros. Opa, eu cliquei aqui. E uma camada, ou seja, ele vai fazer o brim ali vai ficar grudado na peça, vai fazer e ajudar a peça a não desgrudar, não dar o famoso warp do ABS. Então eu deixo dessa forma aqui. Eu nem salvei aqui, né? Aqui já pode passar aqui. Vamos material do suporte. Suportes. Nenhuma peça da Agraber eu precisei imprimir com suporte. Gerar suportes. Como o Jimmy fala, suportes são insuportáveis. Eu odeio imprimir peças com suportes. Mas há casos que eu sou obrigado a ativar, tá? E é aqui que a gente vai fazer a configuração. As configurações do suporte estão aqui embaixo. Eu não vou entrar em detalhes porque suporte é bem complexo e depende muito de peça para peça. Mas eu só consigo configurar depois que eu ativar aqui em cima. Porque não tenho por que eu configurar o suporte se eu não clicar para que eu quero imprimir com suportes. Né? Entramos nas velocidades. E aqui eu vou... Aqui eu tenho... eu estou imprimindo já com 60 milímetros por segundo, tá? Eu sei que eu acho que a Agraber vai mais, mas eu ainda estou muito travado pela minha Agraber de MDF, que com 40 milímetros por segundo era o máximo que eu conseguia imprimir com ela. Mas com a Agraber eu já estou indo aos 60. Perímetros pequenos, isso aqui eu deixo padrão. Perímetros externos, 50% da velocidade. Preenchimento, eu diminuo. 80 eu acho muito rápido, eu diminuo para 60. Mesmo aí, se eu baixar aqui, digamos, quando eu imprimo em 40, eu mantenho daí o preenchimento 60. Mas 80, aí eu já acho exagero. Se eu quero uma peça com acabamento mais bonito, apesar de ser o preenchimento, normalmente eu baixo essa velocidade. Dá muita vibração. Aqui eu deixo o padrão. Preenchimentos sólidos do topo pode ser 15. Materiais de suporte 60, tá legal. Pontes. Preenchimentos de vão, tá. Viagem. Viagem é o quê? Quando o bico precisa andar na mesa para fazer as impressões, sem imprimir, né?
tá viajando na mesa. Então aqui eu baixo para 80 milímetros por segundo, que eu acho também 120, 130 muito exagerado. Velocidade da primeira camada. Aqui o pessoal, sei lá, o pessoal acha que eu sou exagerado. 10 milímetros por segundo. Ah, agora mentira, agora eu tô em 15, tá? Eu tô usando 15 milímetros por segundo na primeira camada. Ou seja, se uma peça demora 4 horas para mim, 1 hora é fazendo a primeira camada. É muito devagarinho que eu faço. Principalmente em PETG. PETG eu deixo muito devagarinho para a primeira camada aderir muito. Isso aqui, daí essa parte avançada eu não vou entrar agora. Extrusoras múltiplas não tenho ainda. Então eu vou pular essa parte de extrusoras múltiplas aqui. Vamos para o avançado, onde a gente tem a espessura de extrusão. Aqui eu estou testando no momento com esses valores que ele trouxe aqui. Mas esse aqui eu sempre mudo de 0.45 para 0.44. Isso aqui faz o filamento sair um pouquinho mais do bico. Às vezes, dependendo da peça, ajuda, dependendo da peça, atrapalha. Para mim, 0.44 aqui e aqui, onde é 0.45, normalmente eu deixo 0.44. Opa. E é assim que eu estou imprimindo atualmente para os slicer. Tá sendo bem legal. Configuração agora de filamento, que seria a última parte. Aí aqui a gente tem a cor do filamento, se você quiser. Essa cor precisa mudar para a cor que tu usa? Não, né? Aqui tu pode botar a cor, porque daí quando tu importar um objeto, ele vai ficar dessa cor aqui. Para meio que tu simular a cor que vai ficar o objeto. Para te ter uma ideia de como é que é. Mas nada mais que isso, tá? Diâmetro do filamento. A gente pode daí, então, se seu caso for de que você tem filamentos de espessuras diferentes, por exemplo, tem gente que usa 1,75 e normalmente tem 3 milímetros no mercado. Eu não vi ainda extrusora, o hot end, pelo menos, que aceite os dois filamentos ao mesmo tempo, tá? Mas, se for o seu caso, você pode trocar aqui o diâmetro. Ah, aqui, ó, multiplicador de extrusão. Ah, tá aqui. Esse multiplicador de extrusão é o nosso fluxo no Cura. E aqui está em 1. Lá no Cura é 1.00, né? Mas aqui a gente pode botar esse valor também. Então, digamos que você usa 95% no Cura, você pode trazer aqui 1.95. Densidade. Isso aqui eu só pesquiso na internet. Para que é isso aqui? Porque daí ele vai calcular quanto de filamento tu vai gastar e quanto qual vai ser o custo do filamento gasto naquela determinada impressão. Então, se você quiser um valor bem completinho, bonitinho, preenche isso aqui. Onde eu acho isso aqui, ou o fornecedor que tu compra o filamento vai te dar, ou tu procura na internet. Ah, o 1.04 é o ABS? ABS é 1.04. Então, eu vou botar aqui, ó, 1.04. Dinheiros. Por quilo, eu paguei 50 pila. O ABS é preto. Temperatura da extrusora. Aqui é onde eu falei que se vocês forem usar o G-Code do Luiz, aí vocês não vão preencher aqui, tá? Ainda mais porque assim, ó, aqui tu pode configurar a primeira camada se tu quer numa temperatura e a segunda camada se vocês quiserem numa outra temperatura. Eu normalmente utilizo para esse ABS 237 e mantenho 237. Na mesa 113, no caso de vocês pode ser outro, né? E mantenho 113. Mas é mais ou menos assim que eu utilizo a minha impressão de ABS atualmente. Mas que nem eu falei, se vocês querem usar aquele G-Code do Luiz para ele funcionar bonitinho, aqui não pode ter valor, tá? Porque o valor a gente vai botar no G-Code inicial lá. O valor de temperatura que a gente quer que imprima na impressora. Na segunda camada até pode ser. Porque esse aqui ele só vai ativar depois da segunda camada, mas na primeira não pode.
Eu não testei, para falar a verdade. Nessa parte, deixa eu botar aqui, eu vou botar aqui, ó, ABS WT. Que daí eu sei que é da WT Filamentos, que eu imprimo assim, dessa forma, com esse ABS. Resfriamento. Aqui, em ABS, não é o cooler que resfria o hot end, tá? É o cooler que eu chamo cooler de PLA, que é aquele cooler que é um segundo cooler que fica no hot end, só que direcionado para o filamento. Só que aqui, ó, essa função de ativar o resfriamento automático é muito ruim, tá? Deixa ela desativada. Se você quiser imprimir em PLA, utilize essa função. Mantenha a ventoinha sempre ligada. E aqui tu vai botar a velocidade da ventoinha. Normalmente no PLA eu deixo 100%, apesar que na primeira seria interessante 35%, que é a primeira camada, não? Mínimo, máximo. Isso aí, Jô, eu já testei. Entre pontos mesmo, às vezes o espaço muito grande, ela dá uma resfriada para ajudar, por exemplo, a endurecer, para não ficar, para não dar aquele pingado no meio da ponte, na primeira camada. Sim, mas no caso do PLA, pode ficar sempre ligado. No caso, por exemplo, a ABS, quando é uma ponte muito longa, talvez 20%, 25%, dá para você colocar só ali, só para ajudar ele endurecer. Aqui, ó, o Jô é cego, ó. Ventoinha será sempre executada em 35%, exceto para as primeiras camadas, que é as primeiras 3 camadas. Desabilite a ventoinha para as primeiras 3 camadas, né? Eu quero só na primeira camada e depois eu quero que ele fique a 100%. Ah, agora sim. Mas essa função é interessante de fazer a ventoinha ligar em pontes, por exemplo, que a gente falou ali, ó, deixar uns 35% pro ABS ali, quando fizer umas pontes é bem interessante. Tá, agora eu entendi aqui. Se eu for usar um dia vai ser 100%. Vai ser com PLA. Aqui então a gente sai do resfriamento pro avançado. E aqui a gente vai só informar que o tipo de filamento que a gente está configurando aqui, que eu vou botar aqui ABS. Deixa eu salvar aqui, desse avançado eu nem só botei aqui ABS. Vou pular aqui. Vamos sobrescrever configurações de filamento. Se caso tu tiver um valor específico para esse tipo de filamento, tu pode botar aqui. Olha que legal isso. Digamos que tu tem um ABS que tu usa um tipo de comprimento, de retração, de elevação, de Z, ou outra ABS ou outra PLA, tu vai aqui e configura traz as configurações aqui, ó. Isso aqui é muito legal, porque fica muito prático quando tu tá trocando muito de filamento. Tu consegue deixar as configurações dele ali e depois é só buscar. Não que o Cura não faça, tá? Eu tô falando isso, mas não que o Cura não faça. O Cura, tu tem os teus filamentos lá que trazem as funções lá. Mas é legal que pra mim, pra ver que tá bem completo, ele tem muita função. E aqui, gente, é o G-Code para filamento, ou seja, se você tiver um G-Code específico inicial e final para cada tipo de filamento, a gente pode botar aqui, que a impressora vai iniciar no início da impressão, dependendo do filamento que a gente colocar. E eu acho que para não se estender mais, eu vou trazer uma peça aqui para a gente ver como é as outras funcionalidades. E aqui do lado é que onde fica, ó, digamos eu quero a configuração da impressão, vai ser o ABS, vai ser para a peça A Grabber, né? 0.26, eu devia ter botado isso até. Deixa eu salvar aqui. Eu consigo editar? Azar se eu não conseguir editar. Eu vou botar aqui a 0. Nem vou botar ABS, vou botar A Grabber camada 0.26. Que foi a camada que eu escolhi. Aí fica melhor. Aí duplicou esse aqui, daí esse aqui eu vou vir aqui e vou apagar. Pronto.
Então eu vou fazer uma peça da Grabber com o filamento de ABS-WT com a minha impressora com o bico 04. Não vou utilizar suporte, se eu quiser eu posso configurar o suporte aqui na hora. Porcentagem já de preenchimento eu posso mudar aqui na hora também. Aba. Ah tá, a aba é a abinha que vai ficar. É o brim. Deixa eu buscar uma peça agora aqui. Cadê o... Aqui, carro X. Pegar o carro X mesmo. Da Grabber. Tá aqui. E aí é aquela coisa. Cliquei. Se eu clicar na peça, eu arrasto a peça, tá? Com o botão esquerdo do mouse. Se eu clicar na mesa, eu movimento a mesa. Se eu quiser reorganizar, digamos que tivesse mais peças, eu vou botar mais uma aqui. Vou botar 2 peças. Ela apagou a outra porque uma está por cima da outra. Para mim reorganizar as peças, tem essa função aqui, ó, arranjar. Ou eu pressiono A e aí ele já rearranja na mesa. Por que ele está apagado? Ah, não é que está apagada, desculpa. É a cor do filamento que eu botei. Deixa eu mudar essa cor de filamento que vai ficar horrível para enxergar. Vou botar um cinza. Pronto. É, o verde é que é a seleção e ali é o cinza. Ele arranja as peças da mesa para organizar de forma mais fácil. Uma coisa legal desse fatiador, se eu clicar numa peça, posso selecionar as duas com o Ctrl, as duas não, ele não deixa, que pena. Eu posso, antes de clicar em fatiar, porque normalmente a gente fatia, né, nos outros fatiadores para ver como que a peça vai ficar. Aqui eu posso botar aqui, ó, altura de camada variável. Eu clico aqui e aí se eu aproximar eu já vejo como que vai ficar as camadas na peça. E eu ainda posso mexer aqui, ó. Eu estou usando 0,26. O que é esse ratio aqui? Redefinir. Acho que não precisa. Aqui eu consigo já ver mais ou menos como vão ficar as camadas. Deixa eu aumentar aqui para ver se muda. Acho que esse negócio está me trollando. Ah. Esse daí, Jô? Agora que eu vi aqui. Pode falar. É, aqui, agora sim. Tem que clicar no adaptativo aqui. Isso. Aí com o botão direito, o botão esquerdo, se não me engano, nessa linha do lado, nesse gráfico aí do lado, você segue alterando o ponto que você quer diferenciar as camadas. Isso aqui eu não tinha mexido tanto ainda. Eu só sabia desse que eu podia enxergar bem ali. Ah, que legal. Olha que massa isso. Gostei disso aí. Isso foi antes de eu fatiar a peça, né? Eu nem fatiei ainda. Digamos que eu não queria imprimir essa peça nessa posição. Queria imprimir ela na vertical. Só para me ferrar. Aí eu tenho esse rotacionar, que eu poderia fazer assim. Tipo, pegar e fazer assim. Mas tem algo mais fácil. Tem essa função aqui, ó. Colocar em uma face ou pressionar F. E aí, ó, ele traz esses desenhozinhos pela peça. Digamos, se eu clicar aqui, ó, ele já manda para aquela face direto para a mesa. Então, ó, fica muito fácil de eu rotacionar a peça. Isso aqui, se eu não me engano, é do Simplify. Veio, pelo menos, do Simplify.
E tem uma função, essa função aqui de baixo, cortar, a gente consegue eliminar uma parte da peça. Imagina você ter uma peça maior do que a mesa e queria imprimir só uma parte e depois imprimir a outra. A gente consegue fazer aqui. Tem a opção, ó, manter a parte superior ou não, né? Manter a parte inferior. Rotaciona as partes inferiores para cima e assim vai. A gente pode aplicar um corte, ó. Olha só que louco. Aí divide a peça em duas partes para depois colar. Isso no próprio fatiador, isso é bem legal. Dá para dar um Ctrl Z, caso tu não gostou de alguma coisa. Tem funções aqui como duplicar. Tem ali em cima também, João, setinha ali, ó, para direita e para esquerda, que ela desfaz as cagadas. Ah, boa. Eu tenho mania de ir nas teclas já direto, né? Eu faço muita cagada, daí o Ctrl Z pra mim chega a estar gasto aqui. Ou essa aqui eu não sabia. Essa aqui eu não tinha reparado, na verdade. Nem sabia que era desfazer, nem tinha parado pra olhar. Esse adicionar para adicionar peça, adicionar instância que ele duplica, né? É, isso mesmo. Adicionar instância ele faz um Ctrl C, Ctrl V da peça. Pode ir duplicando. Ah, eu queria duplicar essa. Quero organizar, clica ali para organizar, fica tudo bonitinho. Por que ele não deixa alinhado? Não me pergunta, tá? Isso me dá um nervoso dos toques que, nossa. Ele podia deixar as 4 alinhadas aqui. Mas não. É só para deixar quem tem toque nervoso. Mas beleza, deixa eu eliminar uns aqui. Botar aqui no meio. Impressora assim. Agora vamos fatiar dessa forma aqui. Peça fatiada. Ele já vai trazer ali a cor, o que é cada cor ali. Ele fala qual é o perímetro, perímetro externo, de angulação, interno, sólido topo, a saia. Ó, a saia fica grudada na peça. Deveria ter ficado grudada na peça aqui, parece que não tá. O que a gente tinha ativado lá que eu queria testar? Ah, o 0, alguma coisa, né? Pelo visto funcionou, né? Na extrusora. 0,07 e 0,32. Pelo visto funcionou. Eu vou botar na camada só para ver o que ele faz. Aqui eu vou botar 0,20 para dar uma diferença grande. Salvei. Sei que está com 0,26. Eu vou fatiar. Pelo visto, tudo certo. Então ele vai aceitar. Se for vírgula ou ponto, ele vai aceitar. Eu não botei suporte, não preciso botar suporte nessa peça não. Ah, e aqui eu posso ver, ó, viagem, a retração, retorno, paredes, tudo. Esses riscos é onde o bico tá passando, tá? Não é que vai imprimir isso aí. Se caso de você estiver aparecendo assim, é porque só essa função tá ativada aqui. O suporte, ele tem uma opção só de suporte ou tem vários? Eu acho que ele é só uma. Deixa... Que nem eu te falei, eu evito usar suporte. Eu até nos outros, até no Cura eu apanho questão de suportes, mas eu acho que é só um. Cadê os suportes? Não, ele tem aqui, ó, o retilíneo, grade retilínea e hexágono. Então são 3 tipos de suporte que tem. Em configuração de impressão, material de suporte. Fatiar agora. E daí tem exportar o G-Code, que a gente vai salvar o G-Code e mandar para a nossa impressora. Até eu não sei, esse aqui eu acho que dá para mandar direto para a impressora, né? Eu não evito fazer isso porque eu não gosto de mandar imprimir por cabo USB. Ele dá a opção, Jô, de quando você coloca um pendrive ou o cartão de memória, ele já reconhece e aparece do lado da exportação do G-Code, já para exportar direto para o cartão. Já vamos testar. Ele tem essa funçãozinha, quando você coleta o cartão aí aparece essa função. Isso é igual o Cura, então. O Cura já faz isso. Deixa eu botar aqui um para nós ver.
E se você tiver configurado o Octoprint, também manda direto para o Octoprint. Ó, boa. Deixa eu ver aqui. Cartão. Ah, aqui do lado, ó. Nossa, apareceu muito rápido. Exportar para o cartão, unidade flash. Olha, já foi direto. Exportou. Pá, e ó. Ah, isso aqui que eu adoro. Isso aqui. Remover dispositivos. Maravilha. Maravilha. Mas beleza, galera. Eu acho que era isso, né? Para vocês que não conheciam ainda, alguns de vocês que não conheciam o Prus Slicer, eu acho que ficou legal se vocês quiserem começar a migrar para o Prus Slicer, ou ter, eu não digo só migrar, né? Eu não falo assim, vocês são obrigados agora a ir para o Prus Slicer. Eu acho que é interessante a gente ter mais de um fatiador na mão, assim. E nem, por exemplo, o Cura a gente tava com aqueles problemas de atualizações, que o pessoal tava falando que tava cheio de bug. Tem uns que voltavam para versões antigas, tem outros que estavam reclamando que estavam perdendo dados, não estavam mais conseguindo pegar o perfil. E então acho que era legal, interessante tu ter um segundo fatiador, porque deu problema nesse aqui, eu não tô conseguindo fazer, passa pro outro. E são 2 gratuitos, né? Eu acho que vale a pena pelo menos o teste. Eu comecei a usar ele, já tem um mês já, cara. Tô gostando muito. E tem umas funções aí, clicando com o botão direito em cima da peça, de você adicionar bloqueador de suporte, ou só criar um suporte com como é que é reforço de suporte. Cara, tem uma função muito legal nesse fatiador. E igual você falou, só por ser gratuito, cara, nossa, ajuda muito. Que antes eu usava o Simplify, é muito bom, mas é muito caro. Então essa foi a call que a gente fez com os membros, e para participar são membros a partir do Padawan, em que eu estou trazendo esse tipo de evento uma vez por mês. Eu trago algum assunto ligado à impressão 3D, onde eu abro e dou uma explicação. Mas beleza, então, para esse vídeo era isso. Então, se gostou, por favor, deixa aquele like aí para ajudar o canal. Se não gostou, pode dar o dislike. Comenta aí o que está achando dos vídeos. Nos siga também no nosso Instagram e valeu! Falou!